Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô tentando fazer esse vídeo, mas demorei pra fazer ele. Agora que eu tô fazendo, tá tendo barulho aqui onde eu moro. Mas eu vou fazer e eu espero que vocês gostem, tá? E aproveitem pra curtir também o vídeo, pra compartilhar com as pessoas, os amigos de vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu podia desistir, podia, mas o propósito do vídeo ele é maior, entende? Então, como eu já procrastinei muito que não deveria fazer esse vídeo, então eu vou fazer ele agora de todo jeito, né? Não vou procrastinar mais. A gente sabe que tudo aquilo que é importante, né, que vai impactar vidas, que vai ter bons resultados, dá trabalho, né? O inimigo se levanta de todo jeito. Até com essas coisas mínimas, o inimigo se levanta. Mas cabe a gente resistir e fazer aquilo que é preciso, independente das dificuldades, né? Então, sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. Então, assim, eu tô dando o meu melhor, tá? Não tenho todos os equipamentos necessários, não tenho o microfone, não tenho a melhor iluminação, nem o melhor áudio, mas eu vou tentar dar o meu melhor para vocês, falar num tom de voz mais alto um pouco para poder ficar, né, com uma boa audição para vocês aí e tentar, espero aqui, tô em oração aqui na minha mente para que esse barulho externo também pare, para que eu consiga trazer para vocês o conteúdo que me foi proposto, tá bom? Então, assim, como eu disse para vocês, eu não tenho a melhor preparação técnica, tá? Então, assim, se vocês estiverem esperando um vídeo com uma boa técnica, esqueça, porque a ideia daqui é realmente passar o conteúdo, né? Então, essas outras coisas vocês podem procurar em um outro vídeo, tá certo? Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o meu testemunho pessoal, tá certo? Eu vou trazer para vocês, resumidamente, mas com os detalhes necessários, a minha história de vida. Eu tenho certeza que alguém aí do outro lado vai se identificar e para mim a ideia principal é essa, é levar para vocês aquilo que me aconteceu, todas as experiências que eu tive no decorrer dos anos, de alguns anos da minha vida, o que Deus fez comigo nesse processo, o que Deus permitiu, o que Deus realizou, e poder também fortalecer a fé de alguém, né? O importante para mim é dar o meu testemunho, passar as minhas experiências e fazer com que alguém aí do outro lado seja impactado, né? E possa fortalecer um pouco da sua fé ouvindo a minha história, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Como eu tinha dito pra vocês, eu me chamo Vitória, eu tenho 29 anos, né? E assim, eu, no passado, era uma menina que tinha muitos traumas, né? Tinha muitos traumas, tinha muitas emoções bagunçadas dentro de mim, muitos pensamentos desorganizados. Eu era uma pessoa que sempre fui dita para as outras pessoas que me conheciam muito madura. E não que eu não fosse, sabe? Eu sempre fui um pouco à frente do meu tempo devido à história de vida que eu tive na minha infância. Mas ainda assim, era muito nova, né? Criança, adolescente, a gente não tem a maturidade necessária para poder tomar decisões importantes na vida, né? Então, assim, eu era muito calada, apesar de hoje eu me descobrir alguém muito comunicativa, né? Mas eu era muito calada porque eu sentia muita vergonha de mim mesma. Eu não tinha uma estima boa, minha estima era muito baixa. Então, assim, eu achava que tudo que eu falava, as pessoas iam achar engraçado, não era algo que realmente importava para as pessoas ouvirem o que eu tinha para dizer. Eu era uma pessoa que eu tinha sentimentos muito reprimidos, sabe? Emoções muito reprimidas. Por quê? Porque eu vivia, o ambiente que eu vivia, as pessoas geralmente que eu vivia, eram pessoas tóxicas, pessoas as ditas abusivas. Só que eu não sabia disso, né? Eu não tinha essa identificação, eu não sabia o que aquilo significava. Por quê? Porque para mim aquilo ali era o que eu conhecia, né?
eu cresci também em ambiente assim. Então, como é que você vai sentir diferença de uma coisa que você está acostumado, que você está habituado? Então, apesar de me fazer mal, apesar de eu ter sentimentos que não eram bons, que não me trazia coisas boas, era o que eu estava acostumada. Então, não tinha como fazer uma diferenciação, entende? Então, assim, eu fui crescendo com realmente uma pessoa envergonhada, uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha muito medo de enfrentar a vida, sabe? Eu lembro que eu era uma pessoa assim, eu tinha muitas inseguranças, eu era uma pessoa que eu tinha que dizer sim para todo mundo, para me sentir querida, para que as pessoas gostassem de mim, para que eu fosse benquista, então eu achava que eu tinha que agradar o tempo todo, sabe? Eu não sei se alguém vai se identificar com isso, tá? Mas muita gente, muitas pessoas vivem essa realidade. Então, para que eu sentisse que eu fosse alguém querida, amada, acolhida, primeiro, eu não sabia dizer não. Então, por mais que algo me incomodasse, por mais que eu visse que algo não era bom, que não era tão interessante, que não fazia parte de mim, que não tinha nada a ver comigo, muitas vezes eu dizia sim para não desagradar. Então, ali eu ia me anulando aos poucos. Eu fui perdendo minha identidade. Na verdade, eu nem sabia quem eu era, para falar a verdade. Então, assim, eu colocava muito de lado. Eu colocava as pessoas como primeiro, sabe? Como prioridade. Eu não ligava para mim, eu não ligava para minha aparência, eu não ligava para os meus sentimentos, porque eu cresci assim. Eu cresci e aprendi que eu não era prioridade, que o que eu sentia não era prioridade. Então, para mim, eu não priorizava a mim mesma. Então, eu tinha crises de identidade, o que as pessoas falavam para mim, eu tinha dito como verdade. Então, isso foi uma realidade durante muitos anos da minha vida, tá? Então, eu não sabia fazer distinção das pessoas. Então, qualquer pessoa que chegasse na minha vida, ou me fizesse um elogio, ou fosse muito gentil comigo, eu já tava com um sorriso daqui até aqui. Então, assim, eu não procurava saber quem era a pessoa, eu não procurava investigar se realmente aquela pessoa era aquela pessoa. Eu confiava com muita facilidade. E em contrapartida, logo de início, eu também era muito fechada. Então, para confiar, eu demorava. Mas, assim, a partir do momento que a pessoa fizesse minimamente qualquer coisa rasa para mim, eu já estava confiando na pessoa completamente, abria minha vida, dizia tudo. Eu era muito insegura. Então, assim, para eu poder fazer as coisas, eu precisava de validação. Então, eu precisava do sim e do amém das pessoas, sabe? Eu não tinha segurança de dizer assim, eu quero isso aqui, eu vou atrás, eu vou fazer. Não, eu precisava que alguém me dissesse que tá bom, que tá tudo certo. Eu precisava que alguém me dissesse se eu tava bonita, se a minha roupa tava boa. Então, assim, o emocional muito desestabilizado eu tinha. Eu era uma pessoa que eu realmente não conseguia me expressar, porque todas as vezes que eu iria me expressar, eu achava que eu tava fazendo algo errado. Eu achava que, tipo assim, eu realmente hipervalorizava as pessoas e me diminuía. Incrivelmente, não esperava que outra pessoa fizesse isso. Eu mesma fazia comigo mesma, entende? Então, assim, as pessoas diziam que eu era bonita, eu não acreditava. Eu também tinha um problema muito grande de comparação. Eu me comparava com tudo e com todos. Então, assim, todo mundo era melhor do que eu, todo mundo era mais inteligente do que eu, todo mundo falava melhor do que eu, todo mundo se vestia melhor do que eu, todo mundo era mais feliz, todo mundo tinha uma casa melhor, uma família melhor. Tudo de todo mundo era melhor do que o meu. Então, eu realmente, eu só sobrevivia. Eu era apenas um ser existente no mundo, mas eu não sabia o meu lugar. Eu não sabia para onde eu queria ir. Eu consegui até boas oportunidades, porque apesar de eu não me enxergar, tinha gente que me admirava, sabe? Tinha gente que me enxergava. Só que como eu mesma não me enxergava, entendam, isso não é uma coisa que a pessoa nasce com isso, não, tá? É o meio, é o ambiente que ela vive que molda ela. Então a criança, quando ela chega no ambiente, ela
é um bebê, ela é um serzinho moldável. Então, é de acordo com as vivências dessa criança que vai fazer com que ela se torne o adulto no futuro. Então, assim, o ambiente, se ele é um ambiente que é tóxico, se ele é um ambiente que ensina que a criança engole o choro, se ele é um ambiente que ensina que a criança não pode falar, só escuta, se é um local que a criança vai se expressar e as pessoas dizem, essa é besteira, fulano tá sofrendo com coisas sérias e você aí se preocupando com bobagem, né? Se você escuta que você é gorda, que você é feia, que seu cabelo não é tão bonito, se você escuta coisas depreciativas que nem sempre são muito nítidas, são coisas mais, sabe, que as pessoas meio que maqueiam ali, sabe? Algo mais sutil, é que é mais difícil ainda de identificar. Então, assim, e era o que acontecia comigo durante muitas vezes. Entende? Eu passei várias situações na minha infância e passei várias situações na minha adolescência também. E eu acredito que um dos motivos, né, uma das situações que pesaram bastante foi realmente a questão da paternidade. E também questões que eu vivia no meu ambiente familiar. Então, assim, claro que nem tudo é só negativo, tá? Eu tô falando questões emocionais, questões que realmente influenciaram na minha estrutura psicológica e que eu cresci com isso. Então, assim, quando uma criança, ela tem uma evolução, um crescimento, onde a estrutura, a base emocional dela não é bem trabalhada, onde ela vive como um baú, onde só tem lixo emocional, onde ela foi muito reprimida, onde ela cortaram o natural dela, quando ela queria ser o natural dela, cortavam ali, como diz, né, o barato da criança. E ali ela vai crescendo com essas inseguranças. Então, eu era uma pessoa que eu não conseguia me expressar, que eu não conseguia, eu passava nas entrevistas de emprego, mas eu não conseguia me manter nos empregos porque eu sentia muito medo. Eu sempre achava que as pessoas iam achar ruim o que eu estava fazendo. Eu tinha muito medo do que as pessoas achavam de mim, sabe? Essa questão do que achavam de mim, para mim era muito grande, era algo grande demais. Então eu preferia me esconder, sabe? Para mim era preferível que as pessoas não me enxergassem, não me vissem, porque eu tinha vergonha de mim. É como se. É como não, era a forma com que eu me enxergava, entendeu? Então, eu cresci, tá? Virei uma adulta extremamente insegura, me tornei uma adulta insegura, me tornei uma adulta que muito confusa. Mas assim, eu também era muito sonhadora, tá? E assim, por mais que eu fosse não soubesse muito bem das coisas, mas eu sonhava bastante. Por incrível que pareça, eu planejava bastante também. Eu só não tinha muito foco. E aí, infelizmente, eu. Só que assim, hoje eu sei que eu sempre fui uma escolhida, sabe? Hoje eu tenho certeza disso, que eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Então, eu sei que por esse motivo também que tanta coisa aconteceu, sabe? Pra querer travar, pra querer paralisar a minha vida, pra querer que eu desistisse, pra querer que eu desistisse de mim. Por isso que foi tanta coisa, sabe? Em cima de mim. E quando eu cresci, eu passei por muita coisa difícil. Eu tentei encontrar nas minhas relações amorosas um pai. E por que não dizer uma mãe também, tá? Porque, assim, existiram falhas, existiram déficits na minha vida. Então é como se eu tentasse encontrar num relacionamento tudo que eu não conseguia encontrar na minha base familiar. E foi uma frustração atrás da outra, porque como eu não conhecia o que era uma relação saudável, para mim, eu até energeticamente era como se fosse um imã. Eu puxava relações tóxicas para minha vida, sabe? E ali eram relações que só enfatizavam o que eu já vinha, a bagagem que eu já trazia. Então, eram relacionamentos onde eu não poderia me expressar. E se eu me expressasse, eu era divertida.
Eram relacionamentos onde existia muita manipulação, muita mentira, existia muito controle, sabe? Gaslight, né? Também existia muita distorção da realidade. E como eu já era uma pessoa insegura, então eu acreditava em tudo que me diziam, sabe? Toda mentira que me falavam para mim era uma verdade. Então existia muitas humilhações, muitos abusos psicológicos. E assim foi durante muitos anos da minha vida, minha gente, muitos anos da minha vida mesmo. E eu sofria muito, porque como eu sempre fui uma pessoa muito forte, muito, senão não teria chegado até aqui, mas muito sensível também, né? Eu tinha essa coisa da sensibilidade mais aflorada em mim. E então, foram muitos anos de muito sofrimento, porque era tudo muito bagunçado, eu não entendia por que que eu tava sofrendo, por que que eu não merecia, eu achava que eu não merecia ser feliz, eu achava que todo mundo merecia ser feliz, menos eu achava que a minha vida aqui eu não era digna de conseguir realmente coisas grandes. E assim, como eu não me posicionava, não sabia o que era posicionamento, entrava ano e saía ano e era do mesmo jeito, era a mesma coisa. A minha vida ela era totalmente travada, extremamente travada. E por mais que eu tentasse, sabe, me superar, me destravar, por mais que eu tentasse, eu ia estudar, eu me formei, é, é, eu criei meu filho. Pra quem não sabe, né? Eu sou divorciada há 8 anos e me casei muito jovem, com 20 anos, com 19 anos, 20 anos eu fui mãe e 2 anos depois eu recebi um baque muito grande, que foi o genitor do meu filho decidiu ir embora de casa. E ali eu me vi com uma casa para administrar, uma criança de 1 ano e 8 meses, eu não tinha emprego, eu não estava estudando. Foi um momento bem difícil da minha vida, bem difícil mesmo. E ali eu achei que eu ia morrer. E o que vocês não imaginam, eu entrei em depressão, eu perdi 15 quilos, eu achei literalmente que eu ia morrer, que eu não ia sair dali. Pra mim, ali era o fundo do poço, e depois eu descobri que o fundo do poço não existe, que quanto mais você cava, mais fundo fica o poço. Então não existe isso de fundo do poço. O fundo do poço é o quanto que você vai cavar pra estar lá, entendeu? Então, se passaram muitos anos, minha gente, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu, infelizmente, atingiu muito minha saúde, não só psicológica, mas como consequência da psicológica, no caso da mental, da saúde mental. O meu corpo também foi muito atingido. Então, na época da Covid, eu tive Covid leve, mas tive um pós-Covid super grave, né? Os meus pulmões, eles se encheram de água e eu tive derrame pleural também. Então, eu fiquei 45 dias internada. Eu tive, infelizmente, uma hepatite medicamentosa. Enfim, foi um processo muito difícil. Eu achei que eu ia morrer novamente. Tive experiências com Deus inúmeras naquele hospital e o Senhor me trouxe de volta, né? Deus me deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E quando eu achei que, enfim, o processo do deserto tinha acabado, né? Que ali teria sido, né, o estupim da dificuldade. Várias outras coisas difíceis aconteceram comigo também. O inimigo nunca foi estratégico, mas ele sempre repetia os mesmos ciclos. E o que me deixava mais triste é porque eu sei que eu permitia, sabe? Inconscientemente eu permitia ele fazer bagunça. Ele conseguia entrar na minha vida literalmente pelo emocional. Sim, e por que não dizer pelo espiritual também, óbvio. Porque assim, eu sempre fui uma menina de luz, graças a Deus, sempre tive Deus na minha vida. Eu sempre tive um brilho, sabe? E o que sempre gerou também muita inveja, não por questão de financeira, porque eu nunca fui rica, não de dinheiro, mas sempre de muitas bênçãos de Deus, mas muita inveja, inveja do cabelo, inveja do rosto, inveja de tudo.
inveja da forma de eu falar, de eu pensar, de eu me expressar. Por quê? Porque eu sempre tive coisas valiosíssimas em mim, eu sempre fui muito valiosa, eu só não enxergava isso. Então, como eu mesma não me enxergava assim, então era fácil do inimigo brincar, entende? Ele não tinha dificuldade de brincar comigo, porque eu não tinha uma estrutura emocional bem estabelecida, bem estruturada, então não era difícil. Então, assim, mas tudo mudou e é essa a parte do testemunho que eu quero que vocês escutem, principalmente. Tudo mudou quando, Vitória, como? Gente, eu sofria muito, eu chorava muito, eu orava, sabe? Mesmo nas minhas limitações, mesmo nas minhas dificuldades, porque, para quem não sabe ainda, devido a tudo o que eu passei, para quem não sabe, eu sou mãe atípica, tá? Então, eu me tornei uma mãe atípica solo. E eu pensei que a minha vida ia ser completamente diferente, certo? E devido às relações abusivas que, infelizmente, eu vivenciei, eu adquiri, tá? 2 doenças autoimunes. Então, isso mudou minha vida completamente. Só que aí vocês podem pensar assim, que eu tinha todos os motivos possíveis para desistir da minha vida, todos os motivos possíveis para não continuar, para realmente desistir e dizer assim, eu não quero mais viver, para quê, não vale a pena. Só que é como eu tô dizendo para vocês, eu sempre fui literalmente amante da vida, eu sempre amei viver. E era justamente isso que o inimigo queria tirar de mim, essa paixão pela vida, sabe? Esse amor pela vida, essa vontade de viver, de conquistar, de realizar, de cuidar de pessoas. Enfim, eu sempre tive isso dentro de mim. E o Senhor, Ele sabia disso. Ele sabe disso. Então, como eu me derramava muito, e muitas vezes a gente, quando tá no deserto, a gente tem uma mania de pensar assim: eu já tô sofrendo tanto, eu tô chorando tanto, eu tô vivendo tudo isso, Deus não tá me enxergando mais, Ele não tá me vendo mais, né? Os caminhos que eu trilhei, os pecados que eu cometi fizeram Deus ir embora, Deus não tá me ouvindo mais. Só que isso é muito engano, isso é muita mentira do inimigo, porque assim, Deus ele recolhe, olha, se você não orar com a sua boca, você não falar com a sua boca, pode ter certeza que Deus vai recolher as suas lágrimas, viu? E ele vai ter o estoque lá das suas lágrimas que ele recolheu. Então, assim, foram muitos anos, minha gente, de deserto mesmo. O primeiro que eu passei, um primeiro deserto eu só não sabia, que foi desde lá da minha infância, minha adolescência. Eu tive uma adolescência difícil também, porque eu me sentia muito sozinha, eu me sentia desamparada, eu me sentia não amada, não querida, não protegida. Eu me sentia extremamente rejeitada, traída, humilhada e tudo mais que vocês puderem imaginar. E o segundo deserto que foi esse, que foi um divisor de águas na minha vida, porque foi no sofrimento que Deus me moldou. E acreditem, não foi rápido, não foi logo, gente, não foi alguma coisa. Eu gostaria muito de chegar para dizer para vocês que foi assim: eita, minha gente, entrei aqui no deserto, aconteceu várias coisas, mas foi rápido, eu saí e tal. Não, gente, não foi assim. Meu deserto foi muito longo mesmo. Por uma parte, por responsabilidade minha, sim, mas por outra parte foi porque também eu acredito que não era chegada a minha hora ainda. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem um tempo de amadurecimento, todo mundo tem um tempo de tanta coisa e tem o tempo de Deus de chegar na vida de cada pessoa. Eu quero que vocês entendam muito isso, porque isso é muito real. Então, o baque, né, o que realmente foi um divisor de águas na minha vida foi quando houve o meu divórcio. E eu enfrentei muita coisa, minha gente. Enfrentei muita coisa, porque no mesmo ano eu descobri que meu filho era autista. No mesmo ano eu me divorciei. No mesmo ano eu precisei sair para trabalhar fora. Fora que, assim, o pai do meu filho, ele não me apoiou em nada. Ele literalmente foi embora e me deixou sozinha. Então, eu tive que me descobrir, eu não sabia, eu era mãe de primeira viagem de um menino diferente, tá? Então, eu tive que me reinventar sem saber, não tinha script, vocês entendem? Não tinha script, não tinha alguém para dizer assim, faz assado, não tinha. Só tinha o amor de uma mãe,
alguém que não sabia, mas que queria vencer, que não aceitava ficar no chão onde as pessoas colocaram ela. E tinha um Deus que cuidava. Vitória, mas diante de tudo isso, tinha um Deus que cuidava. Eu chorava todos os dias, minha gente. Eu dormia chorando, eu acordava chorando. Mas mesmo assim eu me levantava. Eu me levantava me arrastando, era. Eu me levantava sem vontade, era. Eu lutava para levantar da cama, era. Eu fui muito criticada, julgada, mas eu me levantei, sabe? Eu lutava pela minha vida, inconscientemente, eu nem sabia que eu tava lutando, mas eu lutava porque eu continuava, entendeu? Eu não parava, eu não desistia. Então ali eu lutei pelo meu filho, eu lutei com tudo, assim, eu enfrentei muita dificuldade, eu enfrentei muita coisa. Eu enfrentei muita gente que disse que eu não ia conseguir, que aquilo ali tinha sido o meu fim e que eu não ia chegar em lugar nenhum. E eu digo pra vocês que chegou um momento na minha vida que eu tava tão mal, que eu realmente acreditei. Eu comecei a acreditar que eu realmente não ia chegar em lugar nenhum. Porque assim, eu fui estudar à noite, quase 3 anos eu me formei. Só que, como infelizmente eu vivia a relação abusiva, a minha vida não ia pra frente, entende? Infelizmente, até mesmo dentro da igreja, eu vivi com pessoas tóxicas. Então, o que é que eu aprendi? É que as pessoas não estavam do meu lado por quem eu era. Elas estavam do meu lado pelo que eu podia oferecer. Pelo que elas podiam tirar de mim. Que era o quê? Uma devoção eterna. Que era o quê? Uma pessoa que não queria dizer não. Que era uma pessoa que fazia tudo para todo mundo. Entendeu? Sem colocar limite. Então, era muito fácil de estar comigo porque eu era a dita perfeita. Eu não batia de frente com ninguém. Eu engolia realmente as coisas. Só que, por incrível que pareça, minha gente, essa não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Eu sou justamente o contrário. Eu sou a pessoa que bate de frente mesmo. Eu sou a pessoa que diz não. Eu sou a pessoa que se você tá errado, eu vou te falar. Eu sou a pessoa que se eu não quero, eu vou te dizer, eu não quero, eu não vou. Que diz não hoje, né? Que diz não sem culpa. Sabe? Eu sou essa pessoa livre, que ninguém me coloca dentro de uma gaiola, de uma caixinha. Então, eu era totalmente o oposto do que realmente eu era por conta do que as pessoas me fizeram que eu me tornasse, entende? Só que o divisor de águas foi quando Deus interviu na minha vida. Vitória, como que foi isso, gente? É como eu disse pra vocês. Já fazia tanto tempo, fazia ali, deixa eu ver, 8 anos já. 8 anos. 8 anos que eu tava separada, né? Foi 8 não, desculpa, errei. Deletem, 7 anos. 7 anos que eu tava divorciada, né? E eu morava assim numa casinha do lado da minha mãe. E era aquilo que eu vivia, minha gente. Entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano, entrava ano, saía ano, e a minha vida era a mesma coisa. Não é uma reclamação, não é que estou reclamando. Eu sempre agradeci a Deus porque entrava esse ano, saía ano, eu tava viva, eu tava com meu filho, eu tava em casa. Mas sabe quando você vê as outras pessoas casando, tendo filhos, comprando um carro, comprando uma casa, tirando uma carta de habilitação, realizando sonhos mesmo. E por mais que eu me esforçasse, eu não conseguia realizar. A minha vida ela não saía daquele ciclo. É como se tivesse alguma âncora, alguma coisa me puxando para baixo, sabe? Eu não conseguia crescer, eu não conseguia romper, eu não conseguia evoluir. Gente, eu precisei fechar as janelas por conta do barulho das crianças. Então, eu tô derretendo aqui dentro, não sei se vocês estão percebendo. Então, não liguem pra isso, tá bom? Vocês não estão aqui para ver a minha beleza, vocês estão aqui para ouvir meu testemunho. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, deixa teu comentário e coloca lá o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Não esquece, garota, não esquece, garoto, tá? Então, vamos lá. Quando foi em meados de outubro de 2024, eu estava assim, minha gente, acabada. Eu estava destruída. Eu achei de verdade que nunca mais eu ia voltar a ser quem eu era. Eu achei de verdade que o meu brilho, eu tinha um brilho real. Quem já viveu isso sabe. E o meu brilho tinha se acabado. Teve uma vez que eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, eu não vou conseguir sair disso. Eu não vou conseguir sair daqui. Porque, minha gente, eu tava mergulhada
num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, eu estava mergulhada nos abusos e eu não sabia como sair daquilo. Já fazia muito tempo que eu vivia aquela realidade, então como que eu ia sair daquilo de lá? Financeiramente falando, eu não conseguia, certo? E eu também não tinha essa. Infelizmente, isso aí é a verdade. Eu não tinha essa ousadia. Apesar que eu queria muito, entendeu? Mas eu precisava de ajuda, eu precisava de ajuda. E aí, o que aconteceu? Em meados de outubro de 2024, eu fui convidada para ir para uma conferência de mulheres, né? Pela minha tia Silvia. Ela não é minha tia de sangue também, gente, mas eu chamo ela assim de tia carinhosamente. E eu fui para essa conferência. E assim, olha, eu não sei exatamente explicar com palavras. A única coisa que eu posso dizer é: Jesus estava lá. Ele marcou um encontro comigo. Ele ouviu o meu pedido de socorro para que ele intervisse na minha vida. E ele interviu, minha gente. Chegou o dia da intervenção divina na minha vida. Foi aquele dia. Por quê? Porque ali eu ouvi os sermões que foram extremamente maravilhosos. A conferência chamava Conferência Lapidadas, da pastora Margarete. É uma conferência que ela realiza todo ano. E eu fui. E nessa conferência, foi uma conferência que foi sexta e sábado. No sábado, já tinha acabado a conferência. Eu fiz assim, cara, não vai acontecer mais nada aqui, né? Nada. Sábado terminou a conferência. Então, pra mim, não ia acontecer mais nada ali. Mas assim, eu fui pedindo ao Senhor que Ele intervisse na minha vida. Eu tava pedindo socorro. Eu tava ali sorrindo, mas eu estava pedindo socorro. E quando eu vou saindo, né, da conferência, já pra pegar a van, era uma caravana, então a gente tava com a van, né, lá. Aí uma senhora, eu digo senhora, mas ela é jovem, tá, minha gente? É questão de respeito. E ela fez assim: anota meu telefone. Aí eu prontamente anotei o telefone dela. Não pensem a vocês que eu perguntei o nome dela, não pensem vocês que eu perguntei assim, entre em contato comigo. Minha gente, olha, eu sabia tanto o que eu tava pedindo pra Deus, eu sabia tanto que eu queria uma ajuda, que assim, eu não quis saber detalhes, eu não quis saber de nada. A moça pediu, a senhora pediu pra eu anotar, eu anotei o número dela, minha filha, e fui com Deus pra casa. Quando eu entro em contato com ela, quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Uma psicanalista. Minha gente, eu juro por vocês. Não é que eu não sabia, entende? Mas era um termo que eu sabia o que era psicologia, eu sabia o que era psiquiatria, mas eu não lembrava o que era psicanalista, o que era psicanálise. Minha gente, eu digo uma coisa a vocês. Nem tudo nessa vida é espiritual. Nem tudo nessa vida é espiritual e nem tudo nessa vida é somente natural. É um conjunto. Até o meu espiritual, ele era travado porque o meu emocional travava. O inimigo se apropriava da minha mente. A minha mente era uma mente muito fraca, então era fácil. Eu disse isso pra vocês no início do vídeo. Então, o que eu precisava era de ajuda psicológica. Aí vocês vão dizer assim: mas Vitória, tu nunca fizesse consulta com psicólogo? Com certeza, minha gente. Várias vezes, mas não é psicologia. E abrindo a observação, não estou desmerecendo a psicologia, tá? Amo a psicologia. Hoje, como profissional, às vezes eu uso a técnica do TCC, uso, certo? Mas, o que eu precisava era de consulta com uma psicanalista. Eu precisava disso. Minha gente, é diferente, sabe? O psicanalista, ele age na raiz do problema do paciente, da pessoa, do sujeito, como queiram chamar. E o que eu precisava era de um tratamento na raiz, naquilo que foi construído lá atrás, nos primórdios. Eu precisava que aquilo fosse mexido, eu precisava entender o porquê que eu tinha tanta crença limitante, o porquê que eu aceitava tudo de todo mundo, por qual motivo que eu tinha que agradar a todo mundo, por qual motivo eu me sentia daquela forma. E eu entendi tanta coisa, minha gente, tanta coisa. Eu entendi em um ano, menos que um ano, o que em 28 anos eu não sabia, ninguém tinha me dito, ninguém me apresentou. Então, não é que eu tô dizendo que eu não tenho responsabilidade nas coisas que me aconteceram, mas entendam, uma pessoa
quando ela não se conhece, ela é uma pessoa totalmente perdida. Como é que eu vou saber quem eu sou se eu não me conheço? Então, olha, foi assim a coisa mais linda, eu juro pra vocês, a forma com que Deus trabalhou na minha vida, porque a partir do momento que Deus interviu, eu tava sedenta por ajuda. Eu tava sedenta por ajuda, vocês não estão entendendo. Eu estava sedenta por ajuda. Eu precisava daquilo. E era assim uma questão de urgência mesmo. Então, assim, eu entendi muita coisa, eu entendi sobre a paternidade, sobre maternidade, sobre família, sobre mim mesma. Eu entendi tanto, minha gente, me floresceu tanto, me tirou daquele local que me colocaram, que eu simplesmente rompi em menos de um ano o que eu não havia rompido em 28 anos. Vocês têm noção do que é isso? Isso aconteceu de verdade, de verdade. Eu sei que no mesmo ano, em dezembro de 2024, eu consegui comprar minha casa, minha gente. Minha casa. Eu consegui romper o cordão umbilical também com a minha família, porque eu precisava disso, eu já sou uma adulta, eu sou mãe, eu precisava do meu canto, eu precisava da minha casa, era uma questão minha, pessoal, e tá tudo bem. E também quem não entender, ok, não tem problema nenhum. Isso nem não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Mas vocês conseguem compreender como é lindo quando a gente se posiciona na vida? E não pensem que parou por aí, porque não foi simplesmente uma compra de uma casa. Foi a libertação, minha gente, de tanta coisa. Deus tirou tanta gente da minha vida. Deus me afastou de tanta gente. Deus me tirou de locais, Deus me tirou de mesas. Deus foi tirando assim as pessoas, ó, foi me fazendo identificar quem eu deveria me afastar. Foi fazendo eu tomar de ciência, de consciência a quem eu era, o que eu gostava, o que eu não gostava. Foi me ensinando a me respeitar como pessoa e a não ligar para o que os outros pensam de mim ao meu respeito, ou que os outros vêm me impor mais. Foi muito interessante, assim, porque, assim, eu falei no dia da apresentação, da entrega das chaves da minha casa, e as chaves foram entregues na nossa mão pela mão da governadora do estado, da gente. E a gente foi chamado para fazer um ensaio, tipo, assim, uma filmagem para os outdoors e o marketing, né, do governo. E a gente fez. E eu conheci pessoas incríveis, minha gente. E eu passei várias experiências onde eu tive que lidar com elas sozinha e consegui, com a ajuda de Deus. Eu me formei como terapeuta especialista em mulheres e especialista em relações abusivas. Quer dizer, o que era maldição se tornou uma bênção. Deus fez da dor da minha vida a minha maior superação e a minha alegria. Eu vi o meu filho crescer e crescer bem, ser elogiado. Quando muita gente disse que a gente não iria a lugar nenhum, hoje, Deus colocou na minha mão um grupo terapêutico aqui do bairro. E hoje eu lidero um grupo terapêutico só de mulheres. Hoje eu estudo para ser psicanalista. Eu tô iniciando minha faculdade. Eu vou tirar minha carta de habilitação. E isso é só o começo. Isso é só o começo, porque assim eu tenho certeza que eu ainda vou vir aqui trazer outros testemunhos para vocês. Inclusive outras coisas que estão até bem próximas de serem realizadas, tá? Mas eu não vou dar spoiler. Mas assim, o que eu queria dizer para vocês, e tantas outras coisas que o Senhor já me prometeu e que eu sei que vai se cumprir. Vitória, como é que tu sabe, minha gente? Quando a gente tá pronto, quando Deus lapida a gente não volta, a gente não consegue, nem que a gente queira, para retroceder, não. A gente só segue, a gente caminha para frente. Essa é a realidade. Então, por mais que a gente não deixe de ter dificuldade, porque aqui ainda não é o céu, obviamente, que eu passo por inúmeros desafios na minha vida. Não é fácil,
obviamente, mas assim, eu sei que eu rompi, sabe? Por quê? Porque hoje eu tenho um dos maiores presentes da minha vida. Porque eu não mudei só de casa. Eu mudei, eu mudei. E hoje, depois de Deus, o maior amor da minha vida sou eu. Eu me amo assim de uma forma muito linda, sabe? Hoje eu sei impor limites. Hoje eu não tenho que nada, eu não tenho que fazer nada. Hoje tá tudo bem pra mim dizer um não pra alguém. Tá tudo bem nem responder uma pessoa se eu não me sentir confortável pra isso, sabe? Hoje eu não tenho mais ciclos abusivos na minha vida, minha gente. Eu não tenho mais nem em igreja, nem em trabalho, nem em amizade, nem em relacionamento, em nada. Tudo que era de abuso, Deus levou pra longe de mim. E eu digo pra vocês, é uma junção muito grande, tanto da tua vida espiritual, quanto dos teus posicionamentos. Eu diria pra vocês assim, o teu milagre tá a um passo do teu posicionamento. O que você está disposto a fazer? O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a deixar ir, deixar para trás, para que você dê um salto muito maior? Porque não pensem vocês que tudo isso aconteceu do dia para a noite. Muito pelo contrário, levou tempo e muito tempo. Não pense que tudo isso foi confortável, porque não foi confortável, tá? Não pense que tudo isso foi de braços cruzados ou foi não tendo que abrir mão. Na verdade, é completamente ao contrário. É desconfortável, você vai ter que abrir mão de muita coisa, tá? Inclusive, você vai ter que abrir mão dos seus velhos hábitos, você vai ter que abrir mão de comer errado, de dormir mal, você vai ter que abrir mão de assistir coisas que não é legal, você vai ter que abrir mão de amizades, de ambiente. E você vai ter que abrir mão de pessoas, de muita gente do teu lado, só fazendo quantidade, sem qualidade nenhuma, mas você vai ter que abrir mão. Você vai ter que abrir mão do conteúdo que você absorve, você vai ter que abrir mão, muitas vezes, de coisas que você gosta, certo? Você vai ter que correr atrás do seu futuro, você vai ter que ser organizado, você vai ter que ter rotina, você vai ter que ser maduro, maduro. E Deus se agrada disso, Ele se agrada disso, Ele se agrada porque Ele sabe que mesmo com dificuldade, Ele sabe que mesmo com desafio, Ele sabe mesmo você passando perrengue, Ele olha e diz assim, meu filho está disposto, meu filho está disposto. E só esse ano, minha gente, só esse ano, eu preguei, eu testemunhei, eu fiz palestra, eu finalizei o ano com o meu grupo. Minha gente, administrando uma casa sozinha. Sozinha. Deus me mostrou, porque o que é que eu achava? Que as minhas necessidades estavam na mão dos outros. Eu achava que os outros queriam fazer por mim alguma coisa. Eu achava que o fato de eu estar sozinha, eu não ia conseguir fazer. Que eu não era capaz, eu não me achava capaz de fazer. E Deus me mostrou que tudo que eu preciso está nele primeiramente e está em mim. Tudo que eu preciso está em mim, não está nos outros. Às vezes a gente diz, o que eu preciso está na minha mãe, no meu pai, no meu filho, no vizinho da vizinha, no periquito papagaio. Não, não. O que você precisa está em você. Você só precisa identificar. Você precisa entender que ou você faz ou ninguém vai fazer por você. Você precisa entender que ou você dorme cedo para acordar cedo ou ninguém vai fazer isso por você. Ou você precisa entender o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar, o que você está fazendo para alcançar. Não adianta. É muito importante. Você vai orar, ok, check, né? Você vai fazer jejum, check. Você vai fazer propósito, você vai pedir oração, você vai pra igreja, você vai fazer tudo isso, tá? Mas se você não fizer a sua parte, não espere que Jesus saia do seu trono, né, da sua paz lá no céu e desça aqui, pegue na sua mão e lhe leve para fazer o que você tem que fazer, porque ele não vai fazer isso, certo? O que é de Deus, ele faz perfeitamente. Mas o que é teu, quem tem que fazer é você. Não espere que outra pessoa faça aquilo que só você tem que fazer. Não espere isso. Se posicione.
Tenha posição de vencedor. Porque se você anda cabisbaixo olhando para baixo, você só vai olhar o chão. Mas se você levanta a sua cabeça, você vai ver a imensidão de um céu. E é isso, foi isso que mudou. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Vou mostrar minha vulnerabilidade aqui, viu, nesse YouTube. Minha conta bancária não mudou. Meu cabelo não mudou, meu corpo não mudou, minhas roupas não mudaram. Meu filho tá crescendo, certo? Minha família não mudou. Mas tudo mudou em mim. Tudo mudou, porque mudou, eu mudei. Eu mudei. Não tem nada nessa vida que me pare mais. O Senhor, Ele me mostrou as pessoas que eu precisava liberar perdão. Eu fiz. O Senhor, Ele me levou à intimidade com Ele, às experiências com Ele. E isso não tem nada que pague isso. O Senhor me mostrou que tudo que eu preciso, tudo que eu precisar na minha vida está nele. Isso vai servir para tudo, para o meu trabalho, para a minha vida espiritual, para o meu casamento, para a minha família, para os meus filhos, porque eu tenho uma geração após mim. Deus já me prometeu, eu tenho palavra, eu tenho promessa. Muita coisa na minha vida já foi realizada e muita coisa está a se realizar, está por vir. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso terceirizar, eu não posso culpar fulano, beltrano, A, B, C, família, filho, eu não posso. Essa responsabilidade é minha e eu preciso me colocar como o adulto da história. Adulto, ele faz o que precisa. Criança, muitas vezes, acha que pode fazer o que quer, mas adulto não. Adulto se posiciona como adulto, como uma pessoa madura. Então, esse foi o grande divisor de águas na minha vida, porque o tempo todo eu me colocava por trás das pessoas, eu me colocava abaixo das pessoas. O tempo todo eu deixava as pessoas decidirem por mim. O tempo todo, tudo que as pessoas faziam me atingia. Hoje não, minha gente, hoje não. É a minha vida, é a minha casa, é a minha rotina, é a minha intimidade. Eu não falo nada da minha vida pra ninguém, a não ser pra Deus e pra minha psicanalista. Mas eu não falo nada da minha vida pra ninguém mais. Ninguém mais sabe nada da minha vida, nada. E eu aconselho as pessoas a fazer exatamente isso. A não ser que Deus direcione você a uma pessoa de muita confiança e mostre pra você que aquela pessoa vai ser uma boa pessoa para que você confie. Mas fora isso, não faça isso de verdade. Então, assim, lógico que tem muitos detalhes, tá? Eu meio que resumi, sim, né? Afinal, sempre tem muitas nuances os testemunhos. Mas eu queria deixar registrado esse vídeo para dizer a vocês: amem, perdoe, apague contatos, rasgue fotos, sabe? Não fique em ambientes, não sente em mesas, porque você tá querendo deixar o seu ego confortável. Mudar dói, minha gente. Sair da zona de conforto. Já tem uma frase que eu ouvi que diz assim: tem gente que prefere o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Não queira isso para a vida de vocês. Não queira. Não queira viver no inferno, por mais que você conheça. Acredite, existe um céu, uma infinidade de coisas boas, porque Deus ele só quer o melhor pra gente. Só que muitas das vezes a gente quer ficar igual criança, a gente quer só que os outros façam as coisas pra gente. E a gente não quer se posicionar frente à vida que a gente quer levar. A gente quer uma casa, quer um carro, quer um casamento, mas o que é que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo nem pela gente mesmo, como é que a gente vai querer fazer pelo outro? A gente não tem como fazer pelo outro, que a gente não tá fazendo nem pela gente. Então, a gente precisa cuidar da gente. A gente precisa cuidar da gente, a gente precisa cuidar da nossa mente e do nosso corpo, a gente precisa cuidar de tudo que é relacionado a gente mesmo. Para aí sim a gente poder ter capacidade de cuidar de outra pessoa, de amar outra pessoa. A palavra de Deus diz: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amai o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você está se amando? Como é que você está se valorizando? Como é que você está se respeitando? Se você permite que outras pessoas te desrespeitem, se você permite que outras pessoas cheguem na tua vida igual um tsunami e faça morada, se você permite
E que outras pessoas cheguem na tua vida e te desvalorizem. Por conta de quê? Por conta de status, por conta de dinheiro, por conta de aparência, porque você se compara, porque você acha que... Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Deus não é um Deus de raso, tá? Deus, ele é Deus de profundo. Tudo que você quiser viver no raso, acredite, Deus não tá ali não. Porque o que Deus quer, ele quer profundidade, ele quer solidez, ele quer estrutura, ele quer rocha, rochedo. Ele não quer areia movediça, não. Ele não quer rasinho, não. Ele quer profundidade. Seja profundo com Cristo. E acredite, ele vai te levar para muito mais profundo. É só você querer, é só você querer. Então, eu não tô dizendo que você vai ser perfeito, eu não tô dizendo que tudo de repente vai dar certo na tua vida. Eu não tô dizendo que vai ser tudo fácil, não, tá? O que eu tô dizendo é que vai valer a pena. Isso eu posso garantir para vocês. Vai valer a pena você se posicionar. Vai valer a pena você não ver mais ninguém do seu lado. Não importa. Se não vem para somar, não agrega, não vale a pena. E acredite, você e Jesus é o suficiente. Acredite, eu encontrei em Jesus tudo. Eu encontrei em Jesus amor, verdade, encontrei em Jesus acolhimento, proteção. Eu encontrei em Jesus meu valor, minha identidade, respeito, valorização. Eu sei que em Jesus eu sou uma joia, eu sei que em Jesus eu sou preciosa. Eu encontrei Jesus pai, marido, irmão, amigo, conselheiro, tudo. Jesus, ele é tudo na minha vida. E eu não troco isso por nada. Eu não troco isso por nada. Porque o que aconteceu comigo foi que, como eu não sabia o que era ser uma filha, eu não reconhecia Jesus como pai. Eu não reconhecia a paternidade de Cristo na minha vida. Mas aí, infelizmente, eu sofri bastante, eu passei por bastante sofrimento, chorei muito durante muito tempo para poder entender, né, quem era Jesus. O que é que Jesus significava para mim? Qual era o lugar que eu coloquei Jesus na minha vida? Então, o que eu tenho para dizer para você que está aí do outro lado assistindo esse testemunho é: se você está cansado da vida que você está levando, se você olha para sua vida, faz uma retrospectiva e vê que nada mudou, não pense que você é o coitadinho, a vítima eterna, que só você não é abençoado, o resto do mundo é. Não pense isso, porque isso é uma mentira. Reflita e veja se você está caminhando ou se você está paralisado. Reflita e veja se no seu jardim não tem várias ervas daninhas que você precisa ali arrumar, retirar essa bagunça. Reflita e veja se a sua vida não está uma bagunça eterna e você está com preguiça de arrumar a bagunça, você está com preguiça de arrumar. Você está com medo de tocar em coisas que você sabe que vai machucar. Mas amigo, amiga, deixa eu te dizer, se não machucar, não cura. Se não mexer, não vai curar. Se tu não colocar o dedinho naquela ferida cheia de pus ali, desculpa, eu tenho que falar a verdade, cheia de pus ali, olha, não vai sarar não. Se tu não limpar essa ferida, se tu não colocar remédio nessa ferida, a ferida vai abrir, minha amiga, meu amigo, a ferida vai ficar triste de feio. Só cura quando mexe. Precisa mexer para curar. Agora, de uma coisa é certa. Não venha culpar Jesus por um passo que você não está dando. Que você não está dando a abertura para Deus fazer a obra na sua vida. Só faça o teste. Dê abertura para Jesus entrar. Dê abertura para Jesus fazer. E eu digo para você, pode marcar esse dia. Faça isso e você vai ver se sua vida não vai começar a mudar. Agora, você também precisa se posicionar. Você também precisa fazer a sua parte para que tal coisa aconteça. Por isso que eu quis trazer o meu testemunho. Eu tô com uma demanda enorme de coisas para fazer e o ano começou agora. Tem muitas coisas para que eu organizar. Já organizei muita coisa, tem outras também. Mas o Espírito Santo tocou no meu coração para que eu viesse fazer esse vídeo. E como vocês podem ver, não tem nada preparado, nem tô arrumada, não tô nada, porque o intuito aqui não é minha beleza, não. O intuito aqui é trazer para vocês um pouco da minha história. E poder que nesse início de ano de 2026, a minha história possa impactar a vida de vocês. Que a minha história, o que aconteceu comigo, minha fé, minha perseverança, minha superação, possa
na vida de vocês fazer uma diferença, sabe? Que vocês possam ouvir tudo isso que eu estou falando aqui durante todo esse tempo e que possa agregar e ser soma na vida de vocês. Tá bom, gente? É isso, claro que às vezes eu tô aqui falando tudo isso porque eu tô querendo lembrar de alguma coisa a mais, mas até então eu não tô conseguindo. Mas eu acho que eu consegui passar o meu recado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!